para cultuar ao nosso Deus nessa noite tão especial, rever os irmãos, que alegria! Queria te convidar a ficar em pé nesse momento. Nós vamos orar, consagrando esse culto ao Senhor. Deus se fará presente em nosso meio. Ele já tem manifestado a sua presença através de um sorriso, de um abraço, de uma palavra liberada. Certamente essa noite é uma noite especial para nós. Queria te convidar a curvar sua cabeça. Comece agora a declarar sobre esse momento. Comece agora a se esvaziar. Senhor, tira de nós toda preocupação, toda angústia. Senhor, os problemas que nos rodeiam, as tempestades que nos assolam. Senhor, nos ajude, Senhor, a nos desprender de tudo aquilo que pode roubar esse momento precioso, em que nós temos a oportunidade de te entregar o nosso culto racional. Senhor, em nome de Jesus, prepara as nossas vidas, para que nesse culto de oração, a nossa oração seja conduzida pelo Teu Espírito Santo, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Teu Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Senhor, nós somos dependentes de Ti, nós reconhecemos isso. Por isso, Senhor, ajuda-nos em nossa fraqueza. Ajuda-nos, Pai, a Te adorar, não da boca para fora, mas com o nosso coração quebrantado, com o nosso coração, Senhor, humilde, reconhecendo que o Senhor é soberano, Criador dos céus e da terra, e tem nos presenteado com esse momento, com esse culto. Pai, graças Te damos, porque chegamos aqui. Graças Te damos por aquilo que Tu fará em nosso meio nessa noite. Queremos Te agradecer pelas vitórias que virão e nos alcançarão, pelos Teus milagres, Senhor Jesus, que serão realidade em nosso meio, pelas vidas que serão alcançadas pelo Teu poder, pela Tua palavra, e serão curadas, libertas, transformadas. Pai, em nome de Jesus, nós Te rendemos graças por tudo que Tu fará em nosso meio e através de nós. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus, para agir em nosso meio, Senhor, nessa noite. Toma, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor. Que os céus estejam abertos sobre esse lugar. Senhor, enquanto a Tua palavra for ministrada, que seja o Teu Espírito dirigindo cada palavra, e que a palavra venha trazer, ó Pai, fortalecimento, edificação, confronto, e que possamos, Pai, entender o Teu querer, ó Pai, e responder segundo a Tua vontade. Nós Te entregamos esse culto e declaramos a vitória sobre cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Aplauda o Senhor. Ministério de oração. Aleluia! Você pode adorar ao Senhor nessa noite. Erga suas mãos aos céus, a esse Deus que é todo poderoso, que se assenta no alto e sublime trono. Esse Deus que governa sobre os céus e sobre a terra. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você pode adorar a Ele. Erga suas mãos e você vai dizer: Senhor, os povos se curvarão diante de Ti, porque Tu és o Rei dos Reis. Aleluia! Adoramos a Ti. Os céus se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei.
curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Ele é o rei, aleluia, pra dizer que tu és o Senhor. Te adora, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os olhos se abalam, diga igreja, os poros se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos, diga, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei. Diga isso pra ele, ele é o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei. Pega suas mãos e diga, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Você pode adorar ele? A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia! Nós te adoramos, Senhor. Tu és o nosso rei, tu és o nosso Senhor. Nós ansiamos por mais a tua presença, Senhor. Espírito Santo, sopra sobre nós nessa noite. Que o vento do Espírito sopre sobre você. Você pode declarar isso, Senhor. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em
Governa sobre nós, estabeleça o teu governo.
feliz, aplauda mais o Senhor que ele merece, irmão. Que bom, né? Somos uma igreja alegre, uma igreja que vai morar no céu. Vamos botar mais esse assento. Irmãos, é tudo um processo. Acho que a grande maioria aqui sabe o que é isso, porque de uma forma ou de outra nós somos uma igreja muito ativa e de um jeito ou de outro todos nós temos alguma oportunidade de fazer alguma coisa com o Senhor. Uns para pregar, outros no ministério diaconal, outros no ministério de intercessão, e tudo é um processo. Se você é da intercessão, alguém te chama para entrar numa batalha de oração, você tem o seu processo. Você se prepara, você busca, você pede direção de Deus, e tudo é assim. E Deus tem seus meios de falar conosco, Deus tem seu meio de se revelar àqueles que são seus. E muitas vezes, algumas vezes, Deus se revelou a mim quando eu estava tomando banho. Eu tinha que pregar, não tinha nada ainda. Aí estava tomando banho e Deus revelava a palavra. Outra hora, às vezes, era numa frase num carro, ou alguma coisa que alguém fala. Teve uma vez que eu tinha que trazer a mensagem, eu não tinha nada. Aí eu falei para minha enteada assim, fala um capítulo, um versículo. Ela falou e foi ali. E algumas vezes são algumas circunstâncias que acontecem na nossa vida. E eu até hoje, confesso aos irmãos, até hoje, a hora do almoço, eu não sabia ainda o que o Senhor queria que eu trouxesse. E algum tempo atrás, lá na academia que eu frequento, tem um camarada. Há algum tempo, já viu aquele cara que você não gosta nem de olhar para ele? Cara marrento. Não gostei desse cara, não. Incrível, gente. Olhar para aquele cara, o que esse cara pensa que é? Aquele cara que não olhava para ninguém. Aí, alguns dias atrás, a esposa dele me falou que ele também era policial militar reformado. Eu falei, era? Era. Cara, foi só uma atitude. Eu cheguei perto dele, meu irmão, a tua esposa falou que você é policial militar reformado, né? Trabalhava onde? Ele começou um relacionamento. Começou um diálogo. Engraçado, cara, hoje, o semblante dele me fez trazer essa mensagem. Eu não sei se só eu que vi aquele cara oprimido dentro daquela academia, aquele cara fechado, o cara falou, hoje eu vi o semblante dele, estava outro. A esposa dele falou, poxa, meu marido gostou muito de tudo. Eu entendi. Nós fomos criados para nos relacionar. Ninguém vive só. O relacionamento cura, o relacionamento sara, o relacionamento vivifica, ele traz vida. Por que estamos aqui em comunidade? Poderíamos estar todos nós em nossas próprias casas, cultuando a Deus, mas nós sentimos uma necessidade tão grande de estar junto, que a alegria da igreja é quando a igreja chega nela mesma e vê ela lotada, repleta de gente que não tem mais lugar para sentar, porque nós sentimos essa necessidade de estarmos juntos. E com esse mesmo sentimento de se relacionar, eu vou te pedir para fazer uma coisa muito simples aí agora, só que tem um poder, uma amplitude muito grande. Quem estuda psicologia sabe muito mais que eu o poder de um abraço. Nós que trabalhamos às vezes em alguns retiros como impacto, às vezes tudo que a pessoa precisa é ser abraçado. Quantas pessoas, né, pastor Zacarias, com um simples abraço ela chora, ela se derrama em lágrimas de alegria. Talvez ela nunca tenha passado por aquilo. E o abraço, ele libera hormônios de felicidade, de amor. Ele trabalha na nossa parte não só emocional, mas também nessa parte física. E nessa hora eu te convido a abraçar alguém. Os irmãos abraçam os irmãos, as irmãs. Só abraça alguém, a sua família. Só dá um abraço, mas não é aquele abraço de que está com medo de pegar alguma coisa, pegar Covid, gente. Covid já passou. Dá aquele abraço de crente, aquele abraço de irmão. Não precisa falar nada não, só abraço, irmão. Aquele abraço caloroso, que isso tem poder de curar, irmão. Isso tem poder de sanar. Eu vivi um momento muito ruim. Deixa eu abraçar meu amor hoje, senão eu não entro em casa. Irmãos, por incrível que pareça, eu creio que ainda existem pessoas que nunca foram abraçadas. Eu sou suspeito de falar, irmãos, porque a galera gostou de abraçar, né, pastor? Tá vendo aí?
Irmãos, isso é igreja, pra gente é fácil demais. O mundo aí fora, tem alguém comigo aí? O mundo aí fora não sabe o que é isso. Tem pessoas que se você for abraçar ele vai achar que você é homossexual. Tem outros que vão pensar assim, o que você quer comigo? Mas aqui tem um povo que abraça. Essa igreja já tem um codinome de uma igreja que abraça, uma igreja que cumprimenta, uma igreja que ama. Isso é igreja. Você sabe por que nós somos assim? Porque nós somos criados à imagem e à semelhança de um Deus relacional. Toda vez que o Criador é mencionado na palavra, ele nunca está só. Ele sempre está relacionando. É lindo, irmãos. Eu cheguei uma vez, eu passei por um processo muito doloroso emocionalmente uma vez, e eu estava ferido, eu estava machucado, eu estava angustiado, eu estava desanimado. E eu cheguei numa reunião de célula, um abraço me curou. Um abraço de uma pessoa que eu nem conhecia. Depois eu amei, eu passei a amar aquele cidadão. O nome dele é Paizão. Na igreja, se perguntar o nome dele, talvez poucas pessoas saibam, que era uma igreja muito grande. Mas se falar que é o Paizão, todo mundo conhece. Porque aquele cara tem um dom do amor, e Deus usa ele para curar através de um abraço. Então abrace. Se teu familiar não está aqui, se estiver em casa, se chegar em casa e sentir de Deus, dê um abraço no teu filho. Dê um abraço na tua filha, um abraço no teu marido, na tua esposa, na tua mãe. Faz isso. Porque um abraço cura. Um abraço sara. Porque nós somos a imagem do nosso Criador. E fomos criados para nos relacionarmos com Ele e com os outros. Vou pedir aos irmãos que têm as suas Bíblias aí para abrir comigo. Eu estou aqui na conclusão já, gente. Amor. Agora eu fiz em letra grande, pastor. Não preciso nem de óculos. Em João 1. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João, em seu evangelho, já diz: no princípio da criação, Deus não estava só. E já fala acerca da Trindade. Um Deus trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um Deus de relacionamento com Ele mesmo. Em Gênesis 1:26, bota para mim, Xana. Então disse Deus: façamos os seres humanos a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Só até aí. O Deus de relacionamento, o Deus que se relaciona com Ele mesmo, quando me criou, quando te criou, mais uma vez a palavra diz que Ele não estava sozinho. O verbo ali é muito claro: façamos. Façamos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O homem, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. É por isso, irmãos, que você gosta tanto de gente. É por isso que você gosta de abraçar. É por isso que você gosta de conversar. Quer me alegrar, irmão? Me chama para uma conversa. Uma conversa fiada, igual dizem por aí. Porque eu tenho necessidade de relacionamento. Porque eu fui criado à imagem daquele que se relaciona e me criou para que eu também me relacionasse com Ele. E com os meus pais, com os meus irmãos. Em Gênesis 2:18, disse o Senhor: não é bom que o homem fique só. Eu não estou só. Eu criei o homem à minha imagem e semelhança para que ele também não fique só. E a palavra vai seguindo, Deus diz: fazendo para ele uma ajudadora. Foi aí que houve a criação da Eva, da mulher, da ordem familiar. Porque o relacionamento faz parte da essência de Deus. Não tem como você agradar a Deus a não ser através do seu irmão. Você pode dar tudo que você tem. Você pode fazer sacrifícios imensuráveis. Andar 10 quilômetros de joelho. Carregar uma cruz. Que para Deus não quer dizer nada. A única forma que você tem de agradar o teu Senhor é se relacionando com Ele e com o teu irmão. Com Ele e a sua família. Com Ele e aqueles que não são sua família. E até mesmo com aqueles que não gostam de você.
Porque você é feito a imagem dele, você tem a própria essência dele, você tem essa necessidade de se relacionar, e relacionamentos curam, relacionamentos saram, relacionamentos trazem facilidade. Experimenta você sozinho carregar um peso de 100 quilos, a não ser o pastor Armando aqui, a maioria de nós não conseguiria. Mas se você pedir mais 3 pessoas para te ajudar, aqueles 100 quilos vão passar a ser 25, vai ficar ou não muito mais fácil. A própria ordem natural nos leva a crer que sozinho é muito mais difícil. Por mais autossuficiente que você seja, por mais dinheiro que você tenha, por mais conhecimento, você não é capaz de fazer tudo sozinho. Não é. Peça no CEO de uma empresa para pregar um prego numa parede, ele vai pregar o dedo, menos o prego. E peça a um pedreiro que prega o prego na parede para dirigir uma empresa, ele vai quebrar ela. Porque o ser humano, ele é relacional. Nós somos a imagem daquele que se relaciona e nos criou para nos relacionarmos. Na criação Deus não estava só, na criação do homem ele não estava só. Ele criou o homem para não viver só. E para não parar por aí, a palavra lá em Gênesis 3:8 diz: e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim à viração da tarde. Se Deus estava passeando no jardim à tarde, me leva a crer que era para se relacionar com aqueles a quem Ele criou. E lá no céu não vai ser diferente, irmão. Lá no céu vai ter relacionamento. Vai ter relacionamento com o Eterno, com os irmãos. Nosso propósito é relacionar. Relacionamento traz vida. Relacionamento traz esperança. Relacionamento traz cura. Pessoas que têm dificuldade de se relacionar precisam ser curadas, precisam ser tratadas, talvez pela psicologia, pela psiquiatria, ou talvez até sequelas, feridas espirituais que precisam ser tratadas, porque a nossa essência é relacional. Quem gosta de solidão não está bem. Solidão diferente de solicitude. Solicitude são os momentos que você tira para você mesmo, para olhar para dentro de si. O que passa disso, irmãos, precisa ser tratado, precisa ser curado. Sabe por causa de quê? O ser humano sozinho tem muito mais facilidade de errar. A palavra nos diz isso. A maioria das vezes que erramos, estamos só. Tem pessoas que entram num grau de depressão, de angústia tão grande que vão até o suicídio. Eu perdi amigos queridos por causa do suicídio. Eu não estou aqui para afirmar que a solidão traz suicídio, mas ela facilita, porque se ele tivesse condições de se relacionar com alguém num momento de angústia tremendo, com certeza aquela pessoa o iria impedir de cometer aquele ato terrível. Não se isole, não fique só. Se você está sentindo essa necessidade de ficar só, se você está sendo agredido por pessoa, busque ajuda em nome de Jesus. Peça ao seu Pai que está no céu, e peça ao irmão que está do teu lado. Não se isole, não se feche, ame e deixe-se amar, porque Deus é amor, a própria essência de Deus é amor, e amor é relacionamento. Não tem como amar se não tiver um par para ser amado. Deus é amor, porque o Pai ama o Filho ama o Espírito, e Deus te ama porque Ele te criou. Seria uma coisa infundada Deus ser a própria essência de Deus ser amor sem relacionamento, não tem como. Como a Cida pode amar o Carlos se o Carlos não existisse? Não tem como. Só existe amor se houver relacionamento. Foi o que Jesus resumiu. O maior dos mandamentos é o amor, o relacionamento. Amarás o teu Deus, se relaciona com Ele sobre todas as coisas, e ao teu próximo, ao teu par, como a ti mesmo. Oh, glória! Tem uma controvérsia teológica acerca da tentação
no Éden. Quando Eva foi persuadida pela serpente a comer daquele fruto. Tem uma controvérsia, porque a palavra ali parece que a tradução leva a crer que Adão estava junto. Mas tem alguns teólogos, inclusive reformadores, que dizem que é quase inaceitável a possibilidade de Adão estar naquele momento que ele tinha ouvido a instrução do próprio pai. Com certeza, a Bíblia mencionaria ele fazendo uma defesa, tentando tirar Eva de ideia para não entrar naquela furada. Então eu prefiro crer, como esses teólogos reformadores, que naquele momento da tentação, da persuasão, Adão não estava presente. Isso me leva a concluir que Eva estava só. O profeta Elias, a Bíblia diz que após um grande feito e a ameaça de Jezabel, ele foi tomado de um pavor, de um medo tão grande, que ele deixou o seu ajudante, que ele deixou o seu moço e foi para o deserto e ficou só. Ficou só fazendo o que, irmãos? Esperando a própria morte. Todas essas atitudes que a Bíblia relata me levam a crer que solidão não faz bem para ninguém. Porque foge à nossa essência, foge ao princípio da nossa criação. Nós fomos criados para nos relacionarmos. Você que está aí na internet, aí, talvez me ouvindo, e está sentindo uma angústia, uma tristeza tão grande, uma vontade de ficar sozinho, não se deixe levar por esse sentimento, que isso é um engano. Talvez o que você esteja passando é um problema psicológico, físico, trate isso. Se for espiritual, a igreja existe para te auxiliar, e Deus te ama. Ele não te criou para estar sozinho nem sentir solidão, porque nós nunca estivemos ou estaremos sozinhos, porque tem promessas. Não se deixe levar pela solidão, pela angústia, depressão. Abrace, ame, se deixe ser amado, se permita a se relacionar. Decepção com pessoas vai acontecer. Se eu não tivesse um Deus que me sarasse, eu talvez não queria mais ter amigos, porque em algumas oportunidades meus melhores amigos me decepcionaram. Talvez o primeiro que me decepcionou lá na infância me criou estrutura para suportar as decepções que eu tive até hoje. Não desista de uma amizade porque um dia você foi ferido por um amigo. Não desista de um casamento porque um dia você foi traído por aquele que não deveria ter feito aquilo. Não desista da igreja porque um dia você foi frustrado. Porque ser igreja só ninguém consegue. Igreja é um corpo relacional. É uma reunião de várias igrejas juntas. Irmãos, um dia eu pensei que poderia conseguir ser igreja sozinho. Eu estava enganado. Não dá. A solidão corrói. A solidão esfria. A solidão te mata. Não se feche aos relacionamentos. Filtre sim os relacionamentos. Seja prudente. Busque em Deus direção. Seja astuto e prudente. Mas não se feche. Não se tranque. Porque um dia você foi ferido. Porque um dia você se decepcionou. A palavra diz: no mundo tereis aflições. As aflições vão vir. As decepções vão vir. As frustrações vão vir. E talvez daqueles a quem menos você esperava, eles vão te frustrar, vão te entristecer. Não se abata. Toda vez que eu tenho que perdoar alguém, e às vezes tenho dificuldade para isso, porque eu sou humano, pessoas que me ofendem, que me traem, que me magoam, eu não tenho como olhar para outro lugar a não ser para a cruz, em que aquele Jesus que veio ao mundo para restaurar, para restituir o relacionamento dele mesmo com o ser humano, aquele Jesus que veio ao mundo e na sua peregrinação ele só curou, ele tratou, ele salvou, ele amparou, ele alimentou, só que foi pregado numa cruz. E talvez por aquela mesma multidão, a qual tantas coisas boas ele
proporcionou, inclusive alimento. E naquela cruz, ele viu aquela mesma multidão gritando, crucifica. Aí eu olho para mim, se o meu Jesus suportou isso, quem sou eu para negar perdão para alguém? Se você tem dificuldade de perdoar, pense nisso. Olhe para a cruz. A nossa referência é a cruz. Nosso modelo de fé e caminhada e relacionamento é a cruz. O teu Jesus, o meu Jesus, que pela palavra poderia mudar toda aquela situação, suportou por mim e por você. Ainda teve um amor tão grande que se preocupou em olhar para o céu e falar: Pai, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. Quem sou eu, Paulo Ventura, para negar perdão para alguém? Quem sou eu? Irmãos, relacionamento é algo tão sério que quando Jesus iniciou a sua igreja aqui na terra, de início ele enviou pessoas. Ele enviou sozinho o pastor Rafael. De dois em dois. No início da igreja, o pastor Gerliano pregou aqui domingo, no dia de Pentecostes. Qual era o diferencial daquele povo? Tinha um em cada casa, tinha um em cada esquina, tinha um em cada cidade. Onde que eles estavam? Um cheirando o sovaco do outro, unânimes, juntos, em oração. Você está entendendo aí? Você está vendo o poder do relacionamento? Não tem pra onde correr não, meu irmão. Não tem pra onde correr não, meu irmão. Nós somos seres relacionais com Deus, com a nossa família, com a nossa igreja. Tem como você ganhar alguém para Jesus se não se relacionar com Ele? Eu vi um ato lindo aqui quando eu cheguei. Sobrenatural. Pastor Rafael, Carlos, me orando por um rapaz ali, entregando a vida para Cristo. Acima de tudo, a ação sobrenatural do Espírito Santo, que é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a partir disso foi um momento de relacionamento. Ele foi ouvido, ele foi amado e ele foi instruído. Isso é igreja, Deus. Como você vai ganhar alguém para Jesus? Como você vai fazer a obra de Deus se você não se relacionar? A oportunidade de me se relacionar com aquele rapaz lá na academia abriu uma porta gigantesca para que numa oportunidade o evangelho, a cruz, a unção, a alegria da salvação possa entrar e contagiar nossas vidas ali. Mas se não houvesse relacionamento, não haveria possibilidade. Então nós fomos criados com esse propósito, com essa direção. Detalhe, existe uma instrução do Senhor. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu... Está sozinho? Tu está sozinho? Tu está orando sozinho? Mas tem algo mais profundo ainda. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali. O que é isso, irmãos? Além de relacionamento. Fala comigo. Se eu estiver no teu quarto, eu estou contigo. Tu não está sozinho. Mas se eu estiver em 2 ou 3, o mistério é mais profundo. Não tem igreja de uma pessoa só, irmão. Não tem. Eu vi um pastor uma vez pregar, que ele aprendeu a pregar pregando para milharal. Mas isso é uma coisa didática dele. Mas como você vai pregar se não tiver ninguém ouvindo? Com o intuito de arrumar as cadeiras, de aparelhar o som, se não tiver ninguém ouvindo? Meu Deus. Eu vou pedir a Xana para colocar para mim Mateus 27, 46.
Eu creio que teve um momento que o nosso Senhor se sentiu só. O azorrague não doeu tanto. A humilhação não doeu tanto. A cruz de espinhos não doeu tanto. A ingratidão não doeu tanto. Mas a solidão doeu. Mateus 27:46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Arabassuri kandaramanabassuri. Shirikandarabasuri kinrabalabassu. Que significa: meu Deus, por quê? Por que eu estou só? Você sabe por causa de quê, irmãos? Aquela solidão, aquela angústia, aquela tristeza, porque Ele se fez maldito por mim e por você. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas feridas, e Deus não habita em meio ao pecado, e Deus não se faz presente em meio ao pecado, porque o pecado traz solidão, o pecado traz dor, o pecado traz angústia e ausência de Deus. O nosso Senhor ali naquela cruz sentiu a ausência do Pai por mim e por você, porque Ele queria nada mais do que restaurar o relacionamento com a humanidade que estava caída. Mas que o azorrague que arrancava sua carne, o espinho que furou o seu crânio, a ausência do Pai, a solidão, a ausência, a falta de relacionamento naquele momento doeu no nosso Senhor e nosso Salvador. Não deixe que o pecado roube a presença de Deus e da igreja na tua vida. Eu não sei quem está me ouvindo, mas o pecado está te tirando da presença de Deus. Não tem como você não estar se sentindo solitário e angustiado, porque o pecado, para aqueles que foram criados para se relacionar, tem consequência de solidão, tem consequência de angústia, e muitos chegam até a sepultura. Naquele momento ali, naquela cruz, naquela ausência de Deus, foi para que se cumprisse o propósito de restauração. Foi para que surgisse a igreja que vai morar no céu. Bate no seu peito aí: eu sou essa igreja. Eu sou essa igreja. Eu sou essa igreja. Eu não abro mão. Eu não abro mão do relacionamento. Eu não abro mão do meu Deus. Davi falou: Senhor, me tire tudo, mas não me tire a tua presença, porque aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, para se relacionar com Ele, suporta tudo, menos a ausência, a solidão da ausência de Deus. Que Jesus, quando foi para o Pai, falou: é necessário que eu vá, para que Ele venha e vocês não fiquem só. E nos enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo faz morada não ao nosso lado, não ao nosso derredor, ele faz morada no nosso coração. Essa morada que nos traz alegria, essa morada que nos traz a convicção da salvação, essa morada que vai nos levar para o céu, essa morada que nos traz a luz e a alegria da salvação. E a única força capaz de afastar essa presença da nossa vida, de quebrar esse relacionamento sobre nós mesmos através das nossas atitudes. Então busque cada vez mais e mais se relacionar com Deus através de atitudes que o agrade, através de frutos e sementes feitos através do relacionamento com nossos irmãos que agradem ao nosso Deus. E essa presença vai se transformar cada vez mais e mais real na sua vida. Meu Deus. Eu afirmo, não segundo as minhas palavras, não segundo o meu próprio entendimento, mas segundo a palavra daquele que nos salvou e morreu na cruz para nos salvar, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Mateus 28:20, abre para mim, Xana, por favor. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês. Eu estarei de vez em quando com vocês. Eu estarei sempre com vocês. Glória a Deus. Até o fim. Amado seja o Senhor.
que é isso, irmão? Eu não consigo outra palavra a não ser: eu me relacionarei sempre com você. Talvez um dia te apresentaram um Deus bravo, irado, punitivo, e hoje você conhece um Deus relacional, aquele que está contigo todos os dias, Glória a Deus. apesar de você, até a consumação dos séculos. Quer ver atitude de amor maior? Textual da Bíblia, qualquer pastor Zacarias. João 3,16. Deus abriu mão do relacionamento com o próprio Filho para que pudesse se relacionar comigo e com você. Quem ama a presença de Jesus na sua vida aí, dá uma linda salva de palmas para ele. Interessante, irmão, que o relacionamento com Deus traz alegria. Relacionamento com Deus cura, sara, vivifica. Soberano Deus. Onde pessoas que se relacionam com Deus estão presentes à vida. Vai no hospital visitar para ver se não gera vida. Vai no orfanato. Vai num asilo. Vê se a tua presença lá não vai gerar vida. Vai, Mário, com esse teclado aí. Vamos lá de velhinho aí. Vai, pastor Rafael, com essa Bíblia aberta. Pastor Geniano, louvando, adorando. Vai, Cida. Essa tocha de oração que você vê. Se não vai gerar vida. Eu lembrei aqui uma coisa engraçada agora. Uma vez eu trabalhava no hospital. E Deus me usava. E um dia tinha uma pessoa que eu conhecesse. Aí eu fui orar por ele. Aí tinha um homem do lado, pediu oração também. Eu falei: tu crê? E o homem tinha sido transferido de um hospital para aquele, porque no outro hospital não tinha recurso mais, ele precisava de um recurso mais intenso, poderoso. Aí eu falei: tu crê que Jesus pode tirar daqui? Ele: eu creio. Aí eu orei por dois, pro cara que eu fui orar, que era meu amigo, e o outro. O cara que eu fui orar continuou no hospital, o outro teve algo um dia. Então, meu irmão, um homem, uma mulher que se relaciona com Deus, ele exala vida e luz onde quer que ela vá. Se isso não estiver acontecendo na minha, na tua vida, nós temos que restaurar esse relacionamento. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Pastor, seu pastor do tempo se relaciona comigo. Glória a Deus. Poder da unidade. De estar juntos. Continuação da pregação do domingo, né? Viu? Mateus 18, 19. Acho que é isso, Xana. Me ajuda aí. Diz assim: em verdade também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está. Se quantos concordarem? Se quantos concordarem? Dois. Então nesse momento nós vamos orar em concordância, amém? E nós vamos declarar que a oração feita neste lugar, ela será respondida. Amém? Nos coloque de pé, em nome de Jesus. Eu quero convidar você que deseja receber uma oração, vem aqui à frente. Os intercessores, os pastores, por favor, estejam aqui. Nós vamos orar sobre a tua vida agora, sobre a tua causa, sobre a tua família. Eu não sei qual é a necessidade que você tem, mas eu sei que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é o Deus do impossível. É o Deus do impossível. E nós vamos declarar aqui impossíveis se tornando possível nessa noite. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Então levante suas mãos aos céus e comece a clamar agora, comece a buscar agora do Senhor o milagre.
Começa a declarar agora um milagre agora já. Começa a trazer a existência pelo poder da tua palavra. O milagre de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família agora. Em nome de Jesus de Nazaré. Pai, nós clamamos a Ti nessa noite. Nós cremos em Ti, nós cremos no Teu poder. Nós cremos que Tu és um Deus que pode todas as coisas. Tu és aquele que abre porta e que ninguém fecha. Senhor, Tu és aquele que toca no coração do homem e transforma, ó Deus, o coração de pedra em coração de carne. Tu és aquele que faz o morto ressuscitar. Tu és aquele que faz o cego enxergar. E nessa hora, Pai, como a Tua palavra diz, nós acabamos de ler, em concordância, nós queremos orar e clamar a Ti por milagres nessa noite. Pai, em nome de Jesus, se aquele que precisa de uma cura física agora, eu declaro agora, Senhor, toca nos ossos, toca na circulação sanguínea, toca, Senhor, no coração, na pressão. Ó Deus, Tu és o Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que transforma. Senhor, toca agora na mente, vai transformando corações agora, pensamentos suicidas que caem por terra pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro nessa noite vida de Deus sendo liberada sobre o Teu povo agora, pelo poder do nome de Jesus. Senhor, essa alma que está aflita, ó Deus, essa alma que está acorrentada, Senhor, no vício, pelo poder do nome de Jesus, eu declaro agora libertação, pelo poder do nome de Jesus. Vícios sendo quebrados, cadeias sendo quebradas pelo poder do nome de Jesus. Senhor Deus, toma agora as famílias diante de Ti. Nós declaramos lares restaurados, famílias transformadas. Ó Deus, que nós possamos declarar aqui nessa noite: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Toca, Deus, toca naquele coração que precisa ser alcançado por Ti. Transforma relacionamentos em nome de Jesus de Nazaré. Senhor, toma agora os negócios dos Teus filhos. Ó Deus, eu declaro a bênção, eu declaro portas abertas agora na vida financeira do Teu povo, pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor repreenda todo mal, repreenda o cortador, repreenda o migrador agora, e que as mãos dos Teus filhos sejam abençoadas, e que tudo que eles colocarem a mão venha prosperar para a glória do Teu nome. Senhor, nós cremos em Ti e nós trazemos a existência nessa noite milagres pelo poder do nome de Jesus. Milagres pelo poder do nome de Jesus. Milagres pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Nós oramos, Pai, confiados que o Senhor fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque Tu és o Todo-Poderoso. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Volte para sua casa, para o seu lar, com o teu milagre nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos recolher as nossas ofertas. Aí na sua cadeira, na frente, tem um envelope de oferta. Se você sentir desejo no coração de ofertar, pegue aí esse envelope, deposite a tua oferta. Eu quero ler com você Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Malaquias 3,10. Deus, usando o profeta Malaquias, no tempo de reconstrução, de restauração de Jerusalém, Deus, ele diz para o povo: tragam-me o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa, e ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Aleluia. Sabe o que Deus falava comigo? Tudo aquilo que a gente oferece a Deus, Ele nos devolve multiplicadamente. É sempre numa medida maior, porque o nosso Deus
é o Todo-Poderoso. Talvez você chegou aqui e você disse assim, mas a minha oferta é tão pequena. Querido, Deus é poderoso para transformar essa pequena oferta em muito na tua vida, na tua casa. O que vale na nossa vida é a nossa fidelidade ao Senhor. Em todo tempo, seja na bonança ou seja na escassez. Se formos fiéis ao Senhor, nós vamos desfrutar dessa promessa. Você crê nisso? Se coloque de pé. Eu quero orar sobre a sua vida, abençoar as tuas finanças. Pastor Zacarias, por favor, faz essa oração para a gente. Soberano e eterno Deus, na autoridade do teu santo nome, nos reunimos neste momento no propósito de ofertar a tua casa. Ó Pai, o Senhor conhece o coração do ofertante, o coração do dizimista, daquele, Pai, que está trazendo o dízimo hoje à casa do tesouro. Como diz a tua palavra, que os céus se abram, que a tua palavra venha de encontro ao teu filho, que o teu filho e a tua filha possam, Deus, desfrutar de tudo quanto o Senhor tem prometido na tua palavra, de bênção sobre medida, de saúde, de paz na casa, de bons relacionamentos, tudo porque, ó Pai, cumprimos com a tua ordenança. Trazei a tua casa, diz a tua palavra, o dízimo, a oferta, o homem com o coração, Senhor, voltado, com o coração de gratidão, trazendo ofertas à tua casa, para que o teu nome seja glorificado. Honra para o teu filho e a tua filha. Nós declaramos a tua bênção sobre o teu povo, para a glória do teu nome, e oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Pode trazer o teu dízimo, a tua oferta, em nome de Jesus. Porque domingo nós temos o quê? Almoço missionário. Nosso almoço missionário. Então será um tempo de comunhão. Vamos estar juntos. Foi pregado sobre comunhão aqui, ó, sobre estar juntos. É uma oportunidade para estarmos juntos, né? Unidos aqui. E também contribuindo para essa obra missionária. Então, se você ainda não comprou seu ingresso, procure. Elisama está ali, né? Jorginho, Chão, eles vão orientar vocês aí. Estão com ingresso ali, você pode comprar. Amém? E também, domingo, nosso culto de louvor e adoração, nosso culto missionário, à noite, às 19 horas. Você também não pode faltar. Amém? Estou esquecendo alguma coisa? Amanhã o nosso curso de mulheres se inicia. Tem uma mulher do teu lado aí? Se você fez a sua inscrição, se você, né, fez a tua ficha, se prepare, porque vai ser bênção. Amém? Você não pode faltar. Se coloque de pé. Vamos orar, agradecendo a Deus por este culto. Eita, nosso visitante, Eliandro, é isso? Ei, seja bem-vindo, meu irmão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja e que você possa voltar muitas vezes aqui testemunhando os milagres na tua vida. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigada por essa noite. Obrigada pela tua presença que é real em nosso meio. Obrigada pela tua palavra, ó Deus, que nos cura, que nos lava, que nos transforma. Obrigada pelos milagres que já foram liberados nessa noite, porque nós cremos num Deus que é fiel e é poderoso. E eu quero abençoar a tua igreja, eu quero abençoar os teus filhos, cada lar aqui representado. Senhor, que o Senhor nos dê, Pai, o restante de semana guardada, protegida por ti. Ó Deus, e por onde nós andarmos, que a tua presença esteja conosco, invadindo ambientes, transformando de circunstâncias, pelo poder do nome de Jesus. Nós oramos gratos a ti e oramos em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai,
Que a graça salvadora do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre você e sobre a sua casa, hoje e para sempre. Se você recebe, diga amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.